Olá, a gente vai começar mais uma edição do nosso podcast semanal. Hoje com a presença do Dr. Elvio e a Giovana, que sempre me acompanha. Vou deixar eles se apresentarem e a gente dá para dar continuidade. Tudo bem? Meu nome é Elvio. Eu trabalhei 35 anos em telecomunicações, na área financeira. Depois me direcionei para a área de TI, em microinformática, e posteriormente eu fui para celular, no início da celular em São Paulo. Eu sou a Giovana, faço publicidade e propaganda no Mackenzie, estou no 5º semestre. A gente vai começar falando um pouco da história dele, deixar ele dar um pouco mais de introdução, né? Falar com que ele trabalhou efetivamente e daí a gente prossegue com a expansão da tecnologia. Minha formação é matemática e trabalhei muitos anos na área financeira, por ter facilidade de manipular dados, números, e dentro da área financeira me direcionei para a microinformática quando houve um boom em 1985. Eu já tinha curso de linguagem e fui desenvolvendo algumas coisas e aí fui ganhando cargos dentro da empresa e gerenciando as pessoas. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta. O que aconteceu antes e depois da expansão tecnológica? O que ela trouxe e o que ela tirou? Eu acho importante frisar que ele é uma pessoa que sempre trabalhou com telecomunicações, então ele acompanhou de perto toda essa evolução, então tem bastante a agregar no nosso assunto. Bom, inicialmente, eu trabalhei na fixa, né? Na época da telefonia fixa. O desenvolvimento, ele não era, até pela época, entrei em 73 na empresa, e também o tempo era contado de maneira diferente, né? Às vezes você poderia apresentar um trabalho e você tinha 3, 4 dias. É engraçado que aí você vai para gerencia as pessoas e os resultados normalmente eles têm que ser mais rápidos. E a tecnologia acabou nos auxiliando. Posteriormente fui para a área de celular e aí foi um pulo muito grande. Hoje, quando a gente comenta muito sobre inteligência artificial, eu até tenho um pouco de noção. Houve uma preocupação muito grande na época, mas na verdade é assim, a gente sempre tem que estar preparado para as mudanças. As mudanças sempre ocorreram e nós temos que estar preparados para essas mudanças. Hoje o tempo ele é contado de uma maneira muito mais... os resultados têm que ser apresentados muito rapidamente. E lógico que toda vez que você tem um desenvolvimento tecnológico, há a preocupação de você acabar com certas atividades e você acaba criando novas atividades. Eu vejo muito isso hoje, quando a gente volta a frisar com relação à inteligência artificial. Então, o que eu vejo é que nós devemos estar muito atentos a essa mudança e procurarmos caminhos para fazermos adaptações. Acho que é essa a grande jogada. Não devemos ter medo da inteligência artificial, porque, na verdade, é o seguinte, quem está criando a inteligência artificial é a inteligência humana, e nós sempre vamos prevalecer sobre ela. Partindo do ponto que você teve muita experiência nessa parte, óbvio, que você destaca que quando você começou era a maior tecnologia da época, o que mais auxiliava em questão de tecnologia, logo que você começou a trabalhar? Foram os computadores, né? Eu já, assim como eu fiz matemática, eu tive contato com linguagem, eu fiz alguns outros cursos, mas eu não trabalhava especificamente nisso daí. Mas o grande boom foi a parte de computadores. Eram uns de grande porte na época, depois em 85 trabalhou-se muito com microcomputadores, e aí já isso começou a dar, por isso que eu faço algum paralelo com inteligência artificial, isso já passou a ser um diferencial. Então, onde você tinha uma atividade que era rotineira, alguma atividade do seu dia a dia,
você podia implantar isso através de um sistema. Desenvolvia-se um sistema e você implantava essa atividade. Às vezes, quando você implantava numa determinada área, às vezes você extinguia 4 ou 5 pessoas que trabalhavam, porque uma única pessoa podia fazer isso. Porque como eram atividades repetitivas, isso consequentemente acabava acontecendo. Era uma empresa estatal, então não havia o risco das pessoas ficarem desempregadas. Mas volto a falar, a preocupação da gente era tentar readaptar essas pessoas. Mas também assim, havia uma certa rejeição, porque as pessoas estavam acostumadas a fazer seus trabalhos, escrever, fazer os seus cálculos, e a gente foi tentando adaptar. Não foi fácil, mas sempre a gente tem que procurar fazer uma adaptação. Eu acho que isso hoje vai acabar acontecendo também. E isso na hora que começou a acontecer essa expansão, começou a ter demissão. Demissão não, porque como era estatal não havia demissão. Mas qual foi o maior medo, assim, de todo mundo que trabalhava na empresa? Com o que todo mundo se preocupava, sendo que ninguém ia ficar desempregado? A grande preocupação é a palavra chamada readaptação. Totalmente. Então, Sim, as pessoas isso. ficavam com medo de ir para uma área que não Isso. conheciam ou Isso. de não se acostumarem. Isso. Seria como se você tivesse que reaprender. Sim. Aí você imagina se você já está trabalhando 5 ou 6 anos fazendo aquilo. Na verdade, isso sempre acontece, mesmo quando você não implanta mais nada. Apesar que hoje tudo qualquer atividade hoje que você vai fazer, inclusive vocês que já são jovens, né? Vocês têm no seu dia a dia já isso daí. Tudo que vocês têm um computador na mão, vocês têm um laptop, você tem o celular, que hoje é uma ferramenta fabulosa, e isso acaba mudando. É que hoje vocês não sentem essa mudança. E ela é rápida. Né? Sim. A gente sente isso hoje quando a gente vê uma criança com 3 anos já num laptop, até no celular, manipulando, fazendo alguma coisa, um joguinho, alguma coisa, mas então isso está acontecendo rapidamente, né? E é irreversível. Nós temos que nos adaptar. Volto a frisar. O que nós temos que ter preocupação de retreinar e adaptando as pessoas. Tá certo. E o que você viu de evolução? O que mudou, tipo, ao longo dos anos? Fora a versatilidade de você conseguir fazer diversas coisas ao mesmo tempo, né? Que isso o computador com certeza ajudou em todas as tecnologias, mas ao longo dos anos, assim, passando, qual foi a maior mudança sem ser a versatilidade que te dá? Eu posso dizer que eu fui uma pessoa feliz, um profissional feliz. Por quê? Porque eu trabalhei com telecomunicações. Então hoje, por exemplo, estudar aqui hoje, ele é uma ferramenta de trabalho isso daqui. Começou com um computador, até me mandaram outro dia uma foto falando, eu comecei com o CP500, um prológico, com fita. Depois pulei para o disquete e tal. Então, hoje, isso daqui é uma ferramenta de trabalho. Posso até dizer que a gente não precisa nem mais de microcomputador, nem laptop. Isso daqui e talvez eu diria o seguinte, isso vai crescer um pouquinho de tamanho. Os iPads vão diminuir um pouco, isso daqui vai crescer um pouquinho. E nós vamos passar a ter isso daqui só como um instrumento nosso de trabalho. E é o seguinte, a gente não consegue mais ficar sem isso daqui. Com certeza. Então isso daqui é outra coisa. Então isso te leva a qualquer lugar. E ele te leva a qualquer lugar e você tem a quantidade de informações aqui que a gente não acredita. Porque antigamente, para você fazer um trabalho, alguma coisa, você tinha que ir a uma biblioteca, você tinha que disputar um livro, fazer um resumo, e depois escrever. E depois datilografar ou conseguir com um computador inserir isso, fazer um texto e fazer uma apresentação. As apresentações elas eram muito simples. Hoje, nós estamos fazendo isso aqui hoje de uma maneira tão simples.
Né? Nós Com estamos certeza. unindo tudo, na verdade. Está sentado na mesa, hoje, na cozinha, sem preocupação, só gravando. Exatamente. Enquanto antigamente ia ser muito difícil, né? Então, assim, hoje nós temos tudo isso na nossa mão, fácil, fácil, por mais que custe um pouquinho lá, mas hoje todo mundo tem. E nós temos, e a gente vê que mesmo as pessoas que são de classe C ou D, né, elas têm, todo mundo hoje tem um celular. E isso, eu vejo assim, isso eu vejo que as pessoas melhoram a sua maneira de ver, aumentam o conteúdo de informações que elas possam ter. Por isso que eu falo, eu não tenho receio, eu não tenho receio da inteligência artificial. Eu vejo às vezes algumas críticas, nós não devemos ter preocupação. Mesmo que as coisas são manipuladas hoje, na verdade elas já vêm, as informações já são manipuladas há algum tempo. Então assim, o que cabe a nós sermos críticos, analisarmos as coisas que estão acontecendo e verificar o que é melhor para nós. Ela está aí e a gente tem que acompanhar. Tá certo. Então, agora puxando para outra pergunta já, você consegue dar exemplo de 3 maneiras de agir ou estratégias que você considera que foram vencedoras ao longo da sua carreira, como não só no seu trabalho solitário, mas com certeza como time e como empresa também, a evolução da empresa, algo assim, e o que você enxerga que realmente causou a mudança dentro disso? Eu acho assim, a primeira, ela passa a ser uma estratégia na empresa, mas eu vejo assim, vejo primeiro como uma coisa individual, que todos nós temos que ter, que é curiosidade, certo? Que eu acho que é a grande quantidade de curiosidade, depois ela passa a ser medida como inteligência. Eu acho que isso é importante. Você vai atrás, né? E isso todos nós podemos ter. Quem cursou uma faculdade, quem não cursou, porque quando você pega cada profissão, né, você vê que a pessoa faz aquilo e ela vai aprimorando. Se você entrevistar um pintor, se você entrevistar um marceneiro, qualquer profissão que você entrevistar, mesmo que ela não esteja ligada com inteligência artificial ou com inteligência, todos nós temos uma competência. Sim, com certeza. Então, assim, o que eu vejo é que quando você passa a gerenciar pessoas, a cobrança é maior. Não só de quem está acima de você, como para você mesmo, porque você vai gerenciar pessoas. Então, o que eu vejo, que saber com que informações você está trabalhando, com dados. Hoje a gente chama isso de dados, né? Esses dados, como que eles podem ser trabalhados? Você tem que exercitá-los, fazer uma análise para verificar, colocá-los em prática, na verdade, né? A gente não pode ficar muito tempo também só tentando trazer informação e não colocar isso em prática. Com certeza. Né? O que eu vejo assim, que na minha época você tinha tempo de poder fazer as coisas. Hoje o tempo é curto, né? Nós temos hoje população maior no mundo, nós temos maior quantidade de empresas, a competitividade ela é maior. A gente tem um cenário de urgência, né, em tudo. Isso. Nossa geração já é uma geração que é muito mais assim, não digo pra frente, mas eu digo que quer as coisas na hora, senão não. Então a estratégia, se a gente colocar, a estratégia do Mercado Livre, né, com a entrega de um dia. É que na verdade é o seguinte, não é que vocês são mais ansiosos do que nós, né? É que o tempo foi passando e as coisas foram sendo cobradas. Né? Então, lógico, para vocês hoje, tudo tem que ser mais rápido. Sim. Né? Isso, então, aí o que acontece? E eu fui participando disso, um pouco lentamente, mas um pouco com o passar do tempo, a gente foi sendo cobrado. Nós éramos uma empresa, a Telecomunicações, ela era uma empresa estatal, cada estado tinha uma empresa. Em 93, a gente já foi criada a Celular,
e a gente ainda era dentro da própria Telesp. Só que a gente já estava, nós já estávamos sendo preparados para que seria privatizado. Quando foi em 98, privatizou-se. Então a fixa ficou com os espanhóis e a celular aqui em São Paulo ficou com os portugueses. A partir desse momento, começamos a ter concorrentes, certo? Sim. A telefonia fixa passou a ter uma empresa que concorria com ela, e na área de celular já entraram outras duas empresas, depois essas duas se fundiram na Claro. Posteriormente entrou a TIM, e depois a Oi, muito mais para frente, que foi uma criação de uma empresa estritamente nacional. Então, tudo isso foi acontecendo, e às vezes a gente faz parte como se fosse de uma peça no teatro, em que de repente você tem que não executar só aquela sua parte de ator. Tem que ter a parte de improviso. Você tem que improvisar às vezes. E improvisos, às vezes, correm riscos, mas a gente sempre tendo informações na mão. E outra coisa, uma boa equipe. Delegar para essas pessoas e confiar nessas pessoas. Isso que é importante. Não existe um trabalho de uma única pessoa, que seja um gerente bom, que seja o melhor gerente, nada disso. Existe um trabalho de equipe. E o que eu vejo, eu participo muito dos trabalhos de vocês, assim, eu vejo, por que o professor dá um trabalho para vocês? Ele já está criando em vocês esse sentimento de que vocês, quando forem trabalhar, vocês vão fazer esse tipo de coisa. Com certeza. Então, é lógico que vai haver divergência, e isso tem que ser contornado, e às vezes o que acaba acontecendo? O gerente tem que ser o ponto em que vai dar tudo certo. Às vezes a gente assume uma posição e que a gente faz uma somatória de tudo, tá? Uhum. E às vezes a gente também erra. Sim. Isso é uma coisa. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: primeiro, nunca ter receio de fazer as coisas, ou medo, que normalmente tem. Só que a gente também nunca pode ter receio de, se cometer o erro, reconhecê-lo e tentar corrigi-lo. Certo. E o que você enfrentou de desafio na medida que você foi ficando mais velho? O que eu fui enfrentando, o que eu enfrentei é que assim existe uma certa ou a gente não se prepara para isso, Uhum. né, para o envelhecimento, ou quem está acima, ou às vezes a própria empresa, ela já começa a fazer umas certas exceções. Tá? Eu não sei hoje como é que está acontecendo. Já são 16 anos que eu me aposentei. Eu tenho acompanhado, eu gosto de acompanhar. Tem outras atividades, não gerencio, mas assim, eu gosto de acompanhar, eu gosto de falar com essa meninada, que é muito bom, aprendo bastante. Mas assim, o que eu fui vendo ao longo do tempo é que parece que o envelhecimento não te traz conhecimento. Parece que assim, as pessoas, eles começam a de repente dizer que a empresa vai se reestruturar e nós vamos colocar... Eu não sou contra o que os jovens... Né? É outra coisa, você Sim. pode ter 30 anos e ser um gerente. Com certeza. É isso que eu falo. O que vai despertar é quem está lá em cima vai verificar que você desponta. Porque às vezes você tem uma atividade normal, trabalha 10 anos, chega uma outra pessoa na empresa que em um ano ela passa na sua frente. Eu vejo muito isso no meu trabalho. Desde que eu entrei, eu sempre converso, tenho feedback mensal, geralmente. Meu chefe, ele vê a evolução em mim. E uma das coisas que ele sempre fala é isso. Ele fala, você tá se destacando pelo tempo de casa. Sim. Tá há pouco tempo, você é o mais novo.
E assim, quem tá aqui, a maioria do trabalho com comercial, como você sabe. Sim. Eu tô falando pra Sim, todo sim. mundo saber, mas assim, quem tá aqui dentro da empresa, isso palavras do meu chefe, tá? Quem tá aqui tá há muito tempo. Sim. A maioria tem 2 ou 3 que entraram de 2 anos pra cá, o resto tá aqui já faz muito tempo, já tá acomodado com o cargo e não tem a sede de crescer dentro da empresa. Sim. E ele fala mesmo que vem do potencial que a gente tem, que quem entra, o gás que todo mundo que entra vem, brilha até os olhos para ser uma pessoa próxima para assumir algum cargo de líder, não totalmente de liderança, mas até responsabilidades pequenas que ele não tem coragem de passar para outras pessoas e você nele ou em mim ele já vê potencial para assumir e ver a responsabilidade também. O que você falou é legal, é bom. Espero que você sempre seja assim. Sim. Porque assim, eu sempre fui assim. Eu sempre fui muito curioso. Outra coisa, às vezes a gente tem que perceber que se você hoje, aquilo que você está fazendo não está mais te satisfazendo, eu acho que você não tem que se acomodar. Eu passei por momentos em que, quando eu questionava querer ir embora daquilo que eu estava fazendo, me perguntavam se eu não estava satisfeito com o meu trabalho ou se eu não estava satisfeito com a minha gerência que estava acima de mim. Eu nunca vou te falar, posso falar, eu sou feliz porque eu nunca tive problema nenhum com gerência. Sim. É lógico que eu tinha às vezes as discordâncias e tal, mas o que talvez a gente seria um ponto de preocupação, às vezes é um defeito da gente mesmo, de que a gente vai se acomodando, né? E que você imagina o seguinte, eu estou aqui hoje fazendo isso, ou eu vou imaginar, eu sou um gerente, tenho um bom salário, então eu vou continuar aqui. Ah, com certeza. Né? Só que hoje eu vejo assim, hoje, como a competência, a exigência é maior, né? A gente tem que estar constantemente se atualizando. E outra coisa, a atualização tem que ser fora. Eu vou contar quando a primeira vez que eu fui gerenciar, eu fui montar uma equipe. Eu já gerenciava antes na financeira e eu fui montar uma equipe no RH. Quando me chamaram, disseram o seguinte para mim: você vai ter uma única pessoa que é daqui, da empresa, e você vai ter estagiários. Né? Ele já tinha 2 estagiários, eu fui apresentado, e aí quando vieram mais 2, nós nos reuníamos e aí a gente sentava e conversava. Então eu fui com todos eles e falei, eu quero saber o seguinte, eu quero saber o que vocês estão aprendendo. Vocês estão aprendendo linguagens de programação, mas eu sei que vocês estão aprendendo mais alguma coisa. Um dos estagiários falou assim, mas eu vim aqui para aprender. Eu falei, não, o aprendizado ele tem os 2 lados. Você ensina, mas você também tem que aprender. Sim. Então, assim, isso que eu estou falando, esse foi um ano maravilhoso para mim. Eu fiquei um ano nessa área. Eu aprendi bastante, porque você dentro da empresa, você vive o seu dia a dia. Trazendo pessoas de fora, por exemplo, essas pessoas vivem, e cada um tem a sua história. Então você conversa sobre a vida da pessoa, isso tudo é um aprendizado para a gente. Sim. Eu acho assim, quando você está numa empresa, a empresa é como se fosse uma família. Certo? Sim, com certeza. Eu diria que a empresa é o hall de amizades do nosso dia a dia. Quando você gerencia um grupo, aquele grupo seu é a sua família. Certo, com certeza. Até porque dentro da empresa, mesmo que você não trabalhe numa área de metas que nem eu, você tem uma equipe e sua equipe tem um objetivo. Para cumprir esse objetivo, todo mundo tem que estar alinhado, senão não sai do lugar, né? Não adianta. Na verdade, assim, todos nós temos um objetivo, todo dia, né? Sim, com certeza. Levanta, vai. Qual que é o nosso objetivo? Fazer o melhor. Fazer o melhor não quer dizer que você vai ser, ou eu quero ser o melhor. Esse eu quero ser o melhor não é prepotência. Eu quero ser o melhor porque é bom pra gente mesmo. Sim. E quando você pensa assim, você se cobra, você acha que você tem que melhorar, aquilo que você fez você pode fazer de uma maneira melhor. Isso sempre acontece. Com certeza. E o que você diria para quem está começando agora no mercado de trabalho? E o que você gostaria de aprender com quem está começando? O que eu gostaria, na verdade é o seguinte, não é quem está começando no trabalho hoje. Eu acho que, assim, eu aprendi com meu pai, e meu pai me disse o seguinte,
Você tem que ser apaixonado pelo que você faz. E é isso para qualquer coisa. Então, quando você gosta daquilo que você faz, você vai fazer da melhor maneira possível. O que eu acho de vocês, assim, eu acredito muito. Até um certo tempo eu tinha muito receio da geração. Nós sempre temos, toda vez que há uma mudança, a gente tem receio do que possa estar acontecendo, porque é mudança. Toda mudança, para a gente, é um pouco difícil da gente assimilar, né? Mas assim, eu não tenho nenhuma preocupação com relação à inteligência artificial. Eu acho que ela vai vir. Vocês vão conseguir contornar. Na verdade, hoje vocês já convivem com a inteligência artificial. Com certeza. E é o homem que pilota a máquina, né? Sim, o homem pilotando a máquina isso, é diferente o que a gente da tem máquina que, tentar... nós alimentamos a informação. Você pode falar em chat GPT, você pode falar... Hoje a gente já sabe que se você entra no chat GPT, você coloca lá você consegue desenvolver um sistema lá dentro. Ele lê a linguagem, ele tem tanta informação que tem lá, ele vai poder fazer isso. Dando até um exemplo do que a gente está fazendo, né? O chat GPT poderia construir um roteiro pra gente, assim como o chat GPT agora, com não só o chat GPT, como outras ferramentas de IA, poderiam fazer um podcast totalmente artificial, só que não teria nosso raciocínio, não teria experiências, então, assim, é uma coisa que vem para ajudar, mas não é uma coisa que vai interferir no nosso trabalho. Quanto mais a gente souber pilotar, melhor fica o trabalho, na verdade. Eu gostaria de citar um caso, fala-se muito hoje em agronegócio, não sei o quê. Se a gente for ver, já existe inteligência artificial no agronegócio. Está bem mais desenvolvida, mas eu conversei há um tempo atrás com dois agricultores, e antigamente para você adubar a terra, você tinha que fazer uma coleta, pegar parte, demarcar uma área, pegava aquilo lá e fazia uma análise, para depois você colocar o que a terra estava precisando, que estava deficiente. Hoje você vem com um trator, você passa com equipamento, ele vai monitorando, não sei nível de detalhe tão grande, mas ele vai passando e você pega isso daí, você coloca no computador lá, você manda rodar aquilo lá, ele te passa todas um monte de informação, do solo, então né? fica mais fácil. Por isso que nós hoje produzimos o que nós produzimos, não é? E nós temos quantos bilhões de pessoas que nós temos? Nós temos uma Índia com 1,4 bi, nós temos a China com um pouquinho menos, assim. Então isso, se nós não tivéssemos esse tipo de tecnologia, nós não teríamos condições hoje de estar alimentando a população. Então assim, não tenho nenhum receio. E temos para tantas outras coisas. Não tenho nenhum... Volto a falar, vocês sejam apaixonados pelo que vocês fazem. Vocês não sabem o potencial que vocês têm. Eu só faria uma ressalva. Eu vejo muita discussão hoje. Não se respeita o ponto de vista das pessoas. Com certeza. Independente de que se pensa qualquer ideologia, a gente tem que respeitar. Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Eu vou fazer uma comparação, que eu sou matemático, para mim são números. Então nós temos 40% de visão, 40% de audição e 20% da fala. O que quer dizer isso? Nós temos que observar, não sei se a gente observa primeiro ou se a gente escuta primeiro, é isso que nós temos que fazer. Bom, então é isso, a gente vai encerrando por aqui. Qualquer dúvida a gente deixa também aberto para perguntas ao grupo. E obrigado. Tem alguma palavra a dar? Eu gostaria de agradecer a entrevista e sucesso para vocês. Vocês são o futuro do nosso país. Acreditem em vocês. Até semana que vem. Oi, eu sou o Victor Garófalo. Eu sou aluno de Publicidade e Propaganda e atualmente estou no 5º semestre. Antes de mais nada, eu queria expressar o quanto eu fiquei contente por ter a oportunidade de ouvir e aprender com o Dr. Elvio. Ele é um profissional com vasta experiência e muito a compartilhar. Ele nos fornece uma visão aprofundada sobre a evolução e o avanço tecnológico no mercado de trabalho.
Isso não apenas melhora o nosso conhecimento profissional, mas também mostra pra gente o impacto da tecnologia nas nossas vidas e o seu desenvolvimento ao longo dos anos. Um ponto que eu achei especialmente interessante foi a ênfase dele na necessidade da gente estar sempre atento às mudanças e sempre buscando se adaptar. Em vez de temer a inteligência artificial, a gente tem que aprender a utilizá-la de forma benéfica e adequada. A gente tem que aprender a dominar ela ao nosso favor. É claro que, apesar da sua relevância, a tecnologia encontrou alguma resistência inicial, assim como a inteligência artificial encontra hoje. Porém, foram descobertas maneiras de integrar essa tecnologia no mercado, permitindo uma colaboração eficaz. Mas foi crucial que o mercado de trabalho se reajustasse para que essa tecnologia pudesse ser implementada de maneira eficaz, de uma maneira forte. E vale ressaltar que a tecnologia não veio para substituir, e sim para apoiar. É uma ferramenta que está aí para ser usada. A inteligência artificial, ela está aí para ser usada. A gente não tem que ter medo dela, a gente tem que usar ela ao nosso favor. E finalmente, para finalizar, o podcast está bem interessante e ele oferece uma grande quantidade de experiência e de conhecimento, ajudando a gente a expandir as nossas perspectivas. Valeu! Oi, eu sou o Gabriel, um dos entrevistadores, como você pôde assistir. E acho que o que a gente tem para tirar desse vídeo, com toda a experiência do meu sogro que passou pra gente, é que a tecnologia sempre somou, né? Empresas estatais, principalmente por não haver cortes de funcionários, então as pessoas ficaram com medo quando começou a vir a tecnologia por serem realocadas, por ter uma nova função, mas essa tecnologia sempre veio para somar. Ele tem bastante experiência, então ele acompanhou desde a primeira empresa até as empresas, os braços, né, que foram se fundando, e aí no final de tudo, a gente conclui que a tecnologia até nos dias de hoje vem para somar e nunca vai sobressair a máquina sobre o humano, é sempre o humano sobre a máquina, assim como foi falado em uma das palestras, né, que a máquina é comandada por um piloto. Então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Valeu, professor. Bom, eu me chamo Luiz Felipe Camargo Sampaio, atualmente estou cursando Publicidade e Propaganda na instituição presbiteriana Mackenzie e hoje vamos começar, né? Primeiramente queria agradecer, né, de prestar minha gratidão por ter a oportunidade, né, de ouvir e aprender com o Dr. Elvio, uma pessoa com uma vasta experiência profissional e diversos insights valiosos, né, para poder compartilhar com nós. Ele oferece uma análise detalhada, né, sobre a evolução do avanço tecnológico no mercado de trabalho, o que nos enriquece, né, nosso conhecimento profissional e também faz refletir como que a tecnologia molda, né, nossas vidas ao longo do tempo. Uma das coisas mais presentes no nosso cotidiano, né, a tecnologia. Um aspecto que me chamou muita atenção foi a importância de estarmos abertos sempre a mudanças, né, e prontos para nos adaptarmos. Em vez de encararmos assim a inteligência artificial como receio, devemos aprender a utilizá-la como uma coisa positiva, uma forma ética, não de uma coisa difícil. E também, é claro, né, assim que acontece hoje com a inteligência artificial, a tecnologia enfrentou alguma resistência inicial, né? No entanto, iniciaram-se maneiras de integrá-las ao mercado, permitindo a colaboração de todos. Portanto, né, foi crucial, né, o mercado de trabalho reinventasse uma tecnologia que pudesse ser implementada com eficácia, né? E também é importante ressaltar que a tecnologia não veio para substituir, mas sim para complementar e apoiar. O podcast é extremamente interessante e oferece uma fonte enorme de riqueza e experiência de conhecimento, expandindo assim nossas concepções e percepções de forma significativa. Eu queria agradecer aqui, muito obrigado. Olá, sou Felipe, aluno de Publicidade e Propaganda, estou cursando o 5º semestre. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra poder ouvir e aprender com o Dr. Elvio, uma pessoa muito experiente que tem muito a agregar, onde pode nos trazer de perto uma visão mais apurada da evolução e expansão tecnológica no mercado de trabalho. Não sei esse ponto, mas também é um grande aprendizado para a vida, não só no mercado de trabalho, mas como a tecnologia influencia nas nossas vidas e como ela foi se desenvolvendo e sendo influente ao longo dos anos. Um ponto que achei muito interessante dito foi que é de extrema importância estarmos atentos às mudanças e sempre procurando adaptações, ou seja, não devemos ter medo da inteligência artificial, e sim controle para que ela possa ser usada de forma benéfica e correta. É possível perceber que, apesar de sua grande importância, a tecnologia teve uma certa rejeição inicialmente,
assim como a IA nos dias atuais. Porém, foram achando formas de adaptar e encaixar essa tecnologia no mercado, de maneira que todos tenham sua parte da colaboração, sempre frisando que ela não veio para substituir, e sim para apoiar. Bom, acho que é isso. O podcast está muito interessante e agrega muita experiência e conhecimento de uma outra visão, podendo nos ajudar nas nossas percepções. Oi, eu sou a Giovana e eu vou falar um pouco sobre o que eu achei sobre o bate-papo que a gente teve com meu pai. Bom, a tecnologia ela tem sido uma aliada poderosa na transformação da vida de muitas pessoas, né? Facilitando em tarefas, otimizando processos, impulsionando a inovação. Muitas pessoas têm medo que a automação e a inteligência artificial possa substituir empregos, só que é essencial para todo mundo reconhecer que ela vem para agregar. Novas oportunidades surgem com o avanço tecnológico, né, óbvio, e permite que a gente se concentre em tarefas mais criativas e estratégicas. Se adaptar às mudanças tecnológicas é crucial, porque elas abrem portas para o crescimento pessoal e profissional. Então, em vez de ter medo da tecnologia, a gente deve abraçar como uma ferramenta que potencializa nossas capacidades e contribui para um futuro mais eficiente.